Ah, Paulo, obrigado aí por esse papo inicial, sempre é muito bom, muito rico. Já estamos a 17 minutos aí do tempo inicial da nossa reunião. Eu vou pedir autorização e permissão a vocês para iniciar, tá, gente? Mas, como a nossa vice-presidenta está aqui, eu vou pedir para a nossa vice-presidenta, por favor, abrir a reunião. E antes disso, já informando que a gente vai tá gravando, tá, pessoal? Rosana, por favor. Bom, pessoal, bom dia, né? Bom dia oficial. É sempre uma alegria assim, a gente estar cuidando, né? Do meio ambiente, cuidando do nosso planeta, cuidando da nossa vida. E eu acho que a gente tem que avançar. E, como eu disse no início, né? A gente não pode perder a esperança. Eu sei que o veneno está aí ameaçando, o adubo químico está ameaçando. Existem muitas ameaças, está matando muito o nosso solo, matando nossas florestas, e agora esse bendito desse drone, que está querendo acabar com tudo, mas é como diz, somos umas formiguinhas, né? E a gente não deve perder a esperança e persistir em manter o nosso planeta vivo. E é isso. Bom dia a todos e vamos dar como aberta a nossa reunião. Obrigado, nossa grande liderança aqui, grande incentivadora para todo esse processo que estamos aqui trabalhando. Pessoal, na reunião de hoje a gente está com 3 pontos de pauta. São pontos bem sucintos, mas eu queria até trazer algumas questões aqui para a gente. O nivelamento de como a gente está, né, com o modelo de crédito do carbono integral. Depois é a questão do aniversário, né, da associação, que tivemos uma reunião com a diretoria, meio que já definimos alguma coisa, e aí vou esperar o Tito entrar, mas a gente já tem uma definição de assim, onde a gente pode comemorar o aniversário. Mas já estou pensando outra coisa aqui. Se Tito ainda não deu um retorno, mas eu estou vendo Paulo, depois eu posso fazer uma provocação, né? E depois falar sobre o projeto RIDS pela Conservação, que é um projeto que foi solicitado da associação a nossa participação, além de avisos, tá, pessoal? Então, com isso, vou partir para o primeiro tema de pauta, porque é o seguinte, pessoal, a gente precisa, assim, tá nivelado, né, de como a gente está, né, desenvolvendo todo esse trabalho. Tá? Deixa eu passar aqui. Tem uma apresentaçãozinha que eu fiz. A apresentação é simples, mas ela vai deixar mais ou menos todo mundo um pouco ciente do que a gente está trabalhando, tá? Vou projetar aqui, tá, pessoal? Deixa eu projetar aqui. Não sei se vocês já estão vendo aí. Vocês já estão vendo a projeção? Tá, né? Beleza, obrigado. Pronto, pessoal. Então, assim, nesse falar um pouquinho de como é que está, né, todo o ecossistema do carbono integral que a gente está trabalhando. O que é que a gente fez, todo esse nivelamento estratégico, algumas conquistas e uma jornada, né, da nossa associação, até mesmo durante a COP30, que vocês acompanharam, mas é bom fazer esse resgate aqui para a gente lembrar, tá, pessoal? Então, e aí assim, a gente sabe que está com um desafio histórico. Eu acho que na fala inicial, tanto a, a, tanto a Rosana, o Paulo estavam conversando um pouco, né, desse desafio, né? E aí a gente sabe o grande desafio que a gente tem, e entender que o bioma Caatinga, ele em pé, além de trazer todas as riquezas que a gente imagina, tem a riqueza do sequestro de carbono, que a Caatinga tem o potencial de absorver entre 2 toneladas a 7 toneladas cada hectare de carbono. Então, assim, a Caatinga ela sequestra um potencial muito bom. Mas além disso, desse sequestro, o bioma Caatinga ele retém. Em outros biomas, pessoal, ele acaba emitindo. Já na Caatinga não, ele sequestra o carbono e retém o carbono tanto no solo e também na sua biomassa. Então, o bioma Caatinga é um verdadeiro sumidouro mesmo. Ele retém o carbono e é um dos biomas mais eficientes para isso. E por outro lado,
a gente tem, quando a gente vai falar de crédito de carbono, como o bioma caatinga é um dos maiores que absorve carbono, a gente pensa que o crédito de carbono é importante para a gente. Mas, ao mesmo tempo, é muito difícil da gente entrar nesse processo de carbono, por quê? Pela questão dos modelos tradicionais de carbono, é muito caro, eles que são caríssimos e acaba deixando e inviabilizando. E não tem nenhum modelo que seja adequado para o semiárido e adequado também para a realidade da caatinga. Por isso que é tão importante a gente estar criando um modelo que a gente entende. E para isso, né, a gente tem que dar uma resposta. E qual é essa resposta? A resposta que a gente pensou é criar um modelo de crédito de carbono que ele seja integral, que ele entenda a nossa realidade, ele entenda a área que a Rosana tem, a área que o Paulo tá colocando aqui, e assim, entenda essas características e traga também um protagonismo para a base. O protagonismo dos processos de carbono tem que ficar com a base, com as pessoas que estão aqui na base, não com pessoas que vêm da Europa para fazer processos de absorção de carbono aqui. Muito pelo contrário, nós aqui temos ciência para desenvolver esses processos. E aí, com a ideia do carbono integral, a gente traz um custo que ele seria de mais ou menos US$ 30 para você identificar cada hectare o quanto absorve de carbono. Esse custo ele fica para centavos. Então, assim, é um custo que ele já fica até mais acessível. E, além do mais, esse custo ele é diluído porque a própria comunidade faz esse processo. E aí, a ideia é que a caatinga ela seja mais do que um ativo ambiental, mas sim uma ferramenta de restauração, uma ferramenta também de redução de desigualdades, de justiça climática. E por isso, o que a gente está propondo é o quê? 75% de tudo que for gerado de carbono nas propriedades fica toda essa renda bruta, todo destinado ao agricultor, à pessoa que tem a terra, a comunidade tradicional. Então, a ideia é que ele fique com essa maior parte desse recurso. Esse é o grande diferencial da nossa proposta das outras. Né? Enquanto as outras raramente chega a 50% ou 60%, a nossa a gente está colocando 75% como meta fixa. Então, assim, é algo. Né? E outro ponto também é os custos. Então, assim, a gente tem um diferencial muito, muito interessante. E além disso, quando a gente coloca né, toda a questão do carbono, não é somente o crédito do carbono por si só, mas também tem outros elementos. Tem um elemento biológico, a identificação de fauna e flora. Paulo, por favor, pode falar. Tá mudo, viu, Paulo? Desculpe. Estou achando espetacular essa proposta, porque está totalmente integrado com o que eu vinha falando com a Rosane. Então, você tem o apelo social dentro de um projeto de crédito de carbono integral. Quer dizer, você vai aproveitar aquela mesma floresta que você está deixando, com aproveitamento, com sequestro espetacular de crédito de carbono, e você vai ter o aproveitamento socioambiental daquela mata. Você vai usar aquela mata como recurso econômico para as famílias de baixa renda. Quer dizer, eu acho perfeitamente integrado, e você devia, inclusive, botar na sua apresentação que essa floresta vai servir de base alimentar, base econômica de produção na Caatinga. Eu acho maravilhoso. Obrigado aí. Não, eu já estou colocando, mas vou garantir primeiro a fala do Ederlon. Ederlon, por favor, meu amigo. Desculpa ser, às vezes, um pouco realista demais, mas, infelizmente, colocar como muito a meta social pode ser bonito no papel, mas não é comercial. Desculpa, mas não é comercial. Você vai espantar os investidores. Desculpa, mas a gente está buscando investidor para botar o projeto para andar. Se está buscando investidor, ele quer ganhar dinheiro. Se ele não vai ganhar dinheiro, ele não vai botar o dinheiro dele aqui de jeito nenhum. E aí esse projeto não anda. Desculpa. É essa a realidade que você fala socialmente bonita, mas ela financeira para a gente ela não é boa. Ela espanta o investidor. Eu estou falando porque eu tô aqui no Brasil, mas eu estava lá fora, o Canadá,
Inglaterra e outros países, eles gostam de botar como uma coisa muito social. Mas se você está aqui no Brasil e ele não está entrando os de fora, no Brasil, eles querem ver o lucro. Eles querem ter a possibilidade de entrada de dinheiro. Se a gente está buscando, independente do local, o investidor, a gente conseguiu um investidor estrangeiro, ele vai entrar pelo social, ótimo. Agora, a nossa realidade aqui no Brasil é outra. Eles aqui no Brasil, eles querem ganhar dinheiro. E se a gente colocar dessa forma para o investidor, ele vai falar, não quero. Ele não entra. Aqui no Brasil não entra. Desculpa a sinceridade, mas eles não vão entrar no projeto da gente, não. A gente tem que dar um pouco mais e perder um pouco mais para a gente poder ganhar. Edlon, eu gostei muito. Maravilha. Licença, só para replicar a fala de Edlon, eu acho justíssimo, concordo com você plenamente, tá certo? Mas se eu sou investidor, de onde quer que seja, e eu sei que eu vou ter um lucro 20% maior em fazendo um programa social integrado, eu vou ganhar mais dinheiro e ainda vou botar lá no meu caderninho que eu estou sendo ambientalmente correto. Não é que a gente vai diminuir. Escuta, nós não vamos falando nisso, a gente não está diminuindo a quantidade de massa verde sequestradora de carbono. Nós estamos aumentando essa quantidade, tá certo? Nós estamos dando um ganho a mais, tá certo? Porque se a gente criar a cabra ali dentro, a gente aumenta a quantidade de massa verde, por isso que o suporte para coar é muito maior, tá? Porque você não vai ter período de escassez de vegetação, você aumenta esse período de massa verde, tá? Então você vai ter um sequestro de carbono 20% maior e você, por side, andando junto, você vai ter um benefício que você vai dizer, eu faço um sequestro de carbono, ganho mais dinheiro e ainda faço uma coisa social, ambiental. Eu acho que isso é um agregador de valor para o investidor, tá certo? Ele não vai perder 20% para fazer o social, ele vai ganhar 20% a mais do investimento dele para fazer um programa social, tá certo? É só saber ajustar e dizer essas palavras. Deixa eu só garantir a palavra do Júlio e vou pegar as falas que a Rilmara colocou e aí a gente vai dando seguimento. Júlio, por favor, obrigado, viu, Paulo? Júlio? Bom dia. Estou aqui em Pernambuco agora, nesse momento, especial na terra onde nasce o sentimento nativista do povo brasileiro, Vitória de Santo Antão. Deu para ouvir bem o pessoal aí? Sim, sim. Quando você fala da sua vivência sobre as metas de investimento e captação de recursos, o investidor, do ponto de vista de ter lucro, né? Qual seria o parâmetro dessa meta, além do que a ODS já traz aí, do ponto de sustentabilidade e também de captação direta para o investidor local, que é aquele que vai ter realmente o resultado do ponto de vista financeiro e também o retorno financeiro para ele. Eu tenho uma linha de captação de recursos, que é a linha de imposto de renda através do Fundo Criança, e a gente também tem essa perspectiva também, trazendo esse parâmetro aqui do Fundo Criança, com captação de recursos do crédito de carbono, era de fato como a gente apresenta esse produto para que o investidor, por exemplo, o Banco Santander, a Fundação Bradesco, hoje a região que eu estou hoje, que é a região Mata Sul, e São Mata, né, Mata Norte e Mata Sul, Haroldo conhece um pouco também. Glória do Goitá é agora a primeira cidade do Nordeste nesse parâmetro do Verlon, de como a gente trabalhou com as instituições, projeto, para garantir que o financiador, que o investidor, de fato, percebesse que era importante investir na gente. E hoje nós somos, se você tiver acesso aí à Glória do Goitá, Pernambuco, que é a capital estadual do Mamulengo, nós somos a primeira cidade em captação de recursos do Nordeste através do Fundo da Infância e da Adolescência. E trazendo esse parâmetro para a crédito de carbono, eu queria que o amigo Alan trouxesse qual seria a vivência que já teve aí nos países aí, que pudesse chegar mais junto desse investidor, porque aí eu preciso apresentar um produto e que aquela pessoa que está comprando o produto, de fato, esse realmente chegou na ponta. Para encerrar, eu tenho aqui no ginásio rural aqui, que eles estão com o violino no céu, que nunca tiveram acesso, mas a gente manteve a raiz, a matriz, por exemplo, do acordeon, né, que é a sofrão do 8 baixo também. Então, o investidor ele percebeu
que esses projetos ele realmente valeu a pena. Então, só trazendo essa pergunta para ela, para ele me ajudar, inclusive, qual seria a meta de fato para o investidor acreditar? Poxa, agora eu vou investir nesse projeto e vou ter resultado. Porque o resultado, de fato, de sustentabilidade é a vida que é, de fato, o nosso crédito carbono bem utilizado. Bom, Paulo e Júlio e os demais, né? Vamos pelos editais brasileiros, tá? Que estão em aberto aí, os investidores, no caso dos investidores, todos eles abrem editais. BNDES, Banco do Brasil, Santander, eles abrem editais simples, às vezes não tem nem concorrência. Você traz ali seu projeto, que ele está, e eles vão analisar, e aí se passar, vai para a próxima fase, etc. Bom, nesses editais, infelizmente, Júlio e Paulo, né, e os demais, eles colocam, como falaram ali, né, que teria sim um projeto sustentável, todos os editais falam da sustentabilidade e tem que obedecer às ODS da ONU. Tem que estar, isso faz parte do projeto. Se não for, o projeto nem anda, nem passa pela próxima fase. Só que, infelizmente, nesses editais, eles são bem, vamos dizer assim, capitalistas, né? O capitalista aos extremos. Às vezes, eles botam até 70-30. 70 para eles e 30 para o restante. É o contrário do que a gente está falando aqui. Estou falando nos piores editais, tá? Existem editais que dá mais para o produtor, às vezes fica meio a meio, ou então um pouquinho para lá, mas tem edital que eu já vi de 70-30. Cara, 70-30 é um assalto para o produtor, para o cara que está fazendo o projeto, mas eles falam, tá aqui o dinheiro, você quer, vem. E aí eu posso perguntar para o Haroldo, que está mais inserido, os editais que ele lê ali são editais... eu ia falar até uma palavra dura, mas vamos falar que eles são gananciosos, né? Vou ficar mais bonito assim. São gananciosos, cara. O grupo aqui, a gente tem como meta colocar nosso projeto para frente, mas infelizmente não dá para botar num edital ganancioso e botar no mercado. Eu estou falando do mercado brasileiro. Mercado estrangeiro é diferente. A gente, infelizmente, às vezes a gente olha os editais estrangeiros, são muito bonitos, mas é muito difícil da gente passar. Vou dar um exemplo que a gente tentou ali no edital do Canadá com o Haroldo. Passou, não tinha nem. A gente disputava com ninguém e o negócio não andou. E eu acredito que outros editais internacionais venham e não andam, eles são muito lentos. Às vezes eles arrumam uma desculpa qualquer e cai o projeto. Agora no Brasil não, o edital está acontecendo, ele fala: minha meta é essa. Eles colocam a sustentabilidade, mas eu vou falar, sustentabilidade quase que entra em segundo plano, o capitalismo entra primeiro. Tá? Infelizmente, a nossa realidade brasileira é um pouco mais salgada nesse ponto, nesse requisito. Existe, eu vou colocar aqui as baterias Mouro, que é muito forte no Nordeste. Ela faz projetos fantásticos no Nordeste. Só que ela tem ali uma caixinha fechada. Uma caixinha fechada que você não consegue chegar nos caras. E são cara que pensa na sustentabilidade, no produtor, no tudo mais, mas pô, chegar nos caras é muito difícil. E eles são do Nordeste, tá? É da região de vocês. Então, infelizmente, a gente tem que talvez não engessar, a minha fala era para o Haroldo não deixar engessado esses parâmetros, deixar eles flexíveis, para a gente não perder um edital, às vezes, não tão humanos, mas... Licença, Só um momentinho, porque a Rosana está inscrita, e aí eu preciso também até continuar. Eu vou garantir a tua fala, mas primeiro eu vou garantir a fala da Rosana, e eu queria que tu fizesse uma fala bem sucinta, e aí a gente ir seguindo, porque eu acredito que durante a minha fala aqui nessa apresentação, eu vou conseguir não resolver todas essas questões, que não é para resolver, mas pelo menos a gente vai conseguir chegar a um denominador. Mas eu vou garantir primeiro a fala da Rosana está escrita, depois, Paulo, eu faço para tu fazer a tua fala, eu pego os comentários que teve aqui no chat e a gente segue o caminho aqui, e aí eu faço até um comentário sobre o que a gente está avançando, beleza? Rosana, por favor, e Ederlon, obrigado pela colocação. Rosana? Não, a gente pensa no ideal, né? O ideal é o que a gente pensa, porém, a realidade é outra. A gente vê que aqui no Brasil mesmo, a gente tem que manter a miséria
A gente não, né? Eu não me incluo nesse, mas o que a gente vê é isso, a realidade é essa. Manter a miséria para se perpetuar no poder. É isso que existe. Então, o social, ninguém quer saber de igualdade, equidade, é uma palavra fora do vocabulário. Então, assim, vivemos uma realidade hoje extremamente dividida, porque existe um lado, existe outro, que está aí, claramente essa divisão. Então, assim, não é que a gente vá abandonar os nossos preceitos, o que a gente acredita, mas a gente tem que ser realista. E, assim, eu vejo dessa forma. Para a gente avançar, a gente tem que ser realista. E é isso. Obrigado, presidenta. Presidenta, porque que eu estou aqui tô só apresentando. Paulo, eu quero que tu faça uma fala sucinta e eu vou pegar as falas que teve no chat e a gente continua o segmento. Paulo, por favor. Rapidinho, eu não quero de jeito nenhum tirar a razão do meu amigo Erlon, tá? Concordo plenamente. Num contrato leonino, a gente que é menor, a gente tem que agregar valor de alguma maneira para tirar proveito daquele mínimo que a gente está conseguindo, tá? Então, o que eu quero dizer, Erlon, é o seguinte: se você plantar uma planta que tem no semiárido chamada mulungu, você vai ter muito mais sequestro de carbono, é só você pesquisar sobre isso, o mulungu e sequestro de carbono é muito mais, e você pode usar esse mesmo mulungu para vender para Júlio, botar no mamulengo dele lá de Glória de Goitá, não é isso, Júlio? O mamulengo precisa de mulungu, e o crédito de carbono precisa de mulungu, quer dizer, você pode fazer associado de alguma maneira, apresentando isso economicamente ou não, tá? Mas concordo plenamente com você dentro da sua lógica. Obrigado. Perfeito, vamos seguindo aqui, pegar aqui algumas falas. Obrigado, pessoal, por essa. Isso é muito bom, é muito rico, né? Que aí a gente consegue ir melhorando, né, todo o nosso processo. O Roberto mandou um bom dia, né? Roberto Rocha, meu amigo. Paulo colocou aqui o artigo, né, sobre um só planeta, né, do Sérgio Augusto, está aqui no chat. Mas eu acredito que, diante dessa discussão, o Fernando Alves, que é o Fernando Ratinho, ele colocou que algumas áreas também podem servir como turismo, com base de turismo. Perfeito. Quando a gente está desenvolvendo a ideia, né, do carbono integral, não é uma ideia somente para focar no carbono em si, mas sim outras atividades que poderão estar sendo desenvolvidas. E o turismo também, desde que seja um turismo sustentável, também é adequado. A Rilmara coloca aqui que acredito que é possível buscar investidores que estejam engajados na sustentabilidade. E é isso que a gente está fazendo, buscando, né, esse nicho que realmente esteja mais focado na sustentabilidade. E é exatamente como a Rilmara continua colocando, que é exatamente o nosso projeto tem, que está embasado nos 3 pilares da sustentabilidade. Ela ainda continua, né, que coloca que podemos ganhar evidência trabalhando com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, e isso aí está incluso no nosso projeto também. Viu, Rumara? A gente tem vários ODS, desde ODS de gênero, cidades resilientes, paz, vida terrestre e principalmente enfrentamento à mudança climática, são os ODS que a gente tem mais linkados, né? O Fernando continua colocando aqui que a associação pode participar de editais. A gente tem participado de edital, até no final da reunião vou falar de 3 editais que a gente está participando, né? E só para fazer um comentário, pessoal, Ederlon, é muito importante, muito pertinente esse teu olhar. Realmente, é isso mesmo, né? E aí é o seguinte, realmente, eu acho que é por isso que a gente não já emplacou ou emplacou, né? Porque a associação, o, os investidores realmente eles querem realmente ganhar, né, ter um retorno, mas a gente quer desenvolver um projeto, Paulo, Rosana, Eric e todos os demais aqui, que ele venha ser benéfico para as comunidades. E aí a gente não quer replicar tanto o modelo internacional que se tem de carbono, né? A gente quer ter um modelo que seja adequado para a nossa realidade da Caatinga. E é por isso que a gente tá colocando esses outros elementos. A gente está com alguns possíveis apoiadores, mas isso ainda é um outro passo para ser dado, tá, gente? Mas vamos continuar aqui.
a fala, tá, gente? E assim, vocês podem ter intervenções, é importante, mas aí é o seguinte, o que, que a gente está pensando? Um carbono apenas para o carbono só? Não. A ideia é que ele seja integral. Além de identificar o processo de carbono, a molécula de carbono, a gente também tenha. Ederlon, por favor, Só uma questão de por ordem. favor, por favor. Então, a minha proposta foi que colocasse, não ficasse enrijecido naqueles índices, que a gente pudesse ficar flexível. Vai ser colocado isso, ou vai ser daquela outra forma que foi colocado anteriormente? Perfeito, Ederlon. O índice de 75% para o agricultor proprietário, isso foi uma decisão coletiva, isso desde os primeiros momentos, sabe, Ederlon? A gente pode refazer uma outra reunião específica para discutir isso? Podemos, pode. Mas aí já foi uma decisão do grupo, sabe, de ter um projeto que ele realmente venha trazer o impacto social como foco. Sabe, Derlon? Eu lembro disso. Eu lembro que foi o ano passado, quando a gente estava fazendo ali o estatuto e fazendo toda a documentação. Mas eu só me preocupo, a gente está muito engessado. Talvez isso que deve estar atrapalhando você, Haroldo. Às vezes, numa entrada de um projeto, o cara fala, pô, é muito mais social do que ganho financeiro, e às vezes eles inviabilizam ali o projeto. Eu só estou tentando trazer uma possibilidade da gente tirar a rigidez do percentual, colocando uma forma flexível. Claro que dando prioridade para o produtor, tá? Para o produtor, e onde ele pode ganhar mais. Mas a gente não perder, talvez, um 50-50, alguma coisa assim, entendeu? Porque do jeito que está, a gente pode não trazer o investidor. Só para a gente deixar isso em aberto, só para a gente deixar de repente para a próxima reunião. Ederlon, beleza, a gente pode discutir isso mais, mas assim, como foi uma decisão coletiva, eu acho que a gente tem que vamos refletir mais sobre o tema, mas como foi uma decisão coletiva, sabe, Ederlon, eu acho que é importante a gente fazer de tudo para manter, viu? Mas vamos continuar a apresentação, tá, gente? Então, assim, não é um carbono, a gente não está pensando no crédito de carbono que ele só venha pensar créditos de carbono, mas ele é integral, por quê? Tem o fator biológico, porque ele vai estar contemplando os aspectos biológicos dentro de fauna e flora, tá? Sim, Rilmara, e é importante, o pessoal pode estar parando aqui, viu, gente? Tá tranquilo, acho que é bom a gente estar nesse papo, tá, gente? Só continuando aqui. E aí, a gente já tem até o padrão, qual será o padrão de carbono que a gente vai estar mensurando. Agora falta a gente pensar no padrão biológico, o padrão social, o padrão hídrico e o energético. E aí a gente está desenvolvendo tanto com o comitê científico, certo? Que aí a gente já está discutindo isso. É importante colocar que o comitê científico é formado pelo Dr. Aldo Salles, doutora Élica Guedes, doutora Eliane, doutor Tiago. Então, assim, são um pessoal que está trabalhando com a gente, né, para a gente estar desenvolvendo isso mais tecnicamente. E aí, a ideia não é somente a gente olhar também na propriedade, padrão social, como é que essa propriedade socialmente, ela vai trazer redução de desigualdades, ela vai trazer também o protagonismo comunitário, ela vai trazer e também tem a questão hídrica, ela vai fazer defesa dos recursos hídricos que a gente tem na nossa região. Então, isso o padrão que a gente também está pensando. Não somente crédito de carbono, mas tem outros elementos. E aí, deixa eu continuar seguindo aqui, né? E aí, assim, a ideia é que a certificação ela seja de forma participativa e como a gente consegue baratear a medição, a verificação e relato. Tendo primeiro, hoje a gente tem tecnologia de ponta, tem sensoramento remoto, dados do MapBiomas, dos satélites do Sentinel, do NOAA e diversos outros. A ideia é a gente criar um aplicativo, né, que também seja um aplicativo gratuito, que para o produtor, gratuito, mas que tenha a ideia dele fazer todos esses coletas dessas informações. O aplicativo, o produtor, ele ir em campo, buscando essas informações, tendo os mutirões comunitários inspirados nas OPACs, dos organismos participativos de certificação, né, vendo a validação cruzada entre os próprios comunitários, e aí a gente tem o quê?
utilizando o conhecimento local dos mateiros, né, das entidades locais que atuam, né? Então, assim, a ideia é essa, e depois partir para a validação científica das entidades locais, tipo, por exemplo, da UFAL, Universidade Federal de Pernambuco. A ideia é que a gente entende que a Universidade Federal de Alagoas, ela tem, ela tem total capacidade científica para desenvolver qualquer processo científico aqui dentro. Então, assim, e o processo de absorção do carbono, para identificar, não é algo tão difícil. Então, a gente entende que a gente utilizar a ciência local, as universidades local, a gente vai barateando todo esse custo, principalmente da medição, verificação, relato, e vai trazendo protagonismo, principalmente para as universidades. E aí, qual é a força, né, da associação, né? Principalmente a base. A gente está vindo da base e tornando, né, como política climática. A identidade da associação ela é muito dos comunitários, dos povos, também tem os técnicos, as universidades, tudo do local, todos aqui da Caatinga, né, aqui do Nordeste, aqui do Brasil, discutindo, né, todo esse processo. E a ideia também é ter uma gestão que ela seja horizontal, tendo um diálogo muito transparente com parceiros, com articulação. Eu acho que esse espaço que estão fazendo aqui, desse diálogo, esse diálogo transparente, todos com direito à voz, a falar, a se posicionar, isso é extremamente importante a gente estar trazendo isso, porque já vai trazendo uma articulação muito sólida e até trazendo uma confiabilidade para o mercado com o que a gente está discutindo aqui, né? Então a ideia nossa é a gente trazer uma comercialização justa dos títulos de absorção de carbono aqui da Caatinga, mas também que traga todo esse aspecto também de diálogo, de transparência, que eu acho que isso é muito importante. Mas também a gente já tem algo muito importante. Já temos mais de 5 artigos, está em 6, foi publicado um recente, estamos com mais de 5 artigos científicos publicados sobre essa nossa iniciativa aqui, né? Então, assim, são teses que foram assinadas tanto pelo Conselho Científico nosso, então, assim, a gente já tem esses artigos, né? Então, eu acho que eu já passei para vocês, mas vou deixar novamente na pasta da associação para todos terem acesso, né? Outro ponto importante, pessoal, é o aval político. Nós temos mais de 10 moções de apoio aprovadas, desde moção a nível regional, moção em conferências de meio ambiente, conferência estadual, conferência nacional. A gente teve moção do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, teve uma moção tanto no 25º ENCOB, no 26º ENCOB, temos moção de apoio para essa ideia que eu estou colocando aqui para vocês. Então, assim, é algo muito importante a gente ver que a gente já está com todo esse desenvolvimento na nossa iniciativa, né? Falando especificamente do modelo de crédito de carbono integral. Então, são documentos que vai embasar, pelo menos politicamente. A gente tem o documento científico, que são aqui os artigos científicos aqui, e tem os documentos políticos, que são até mesmo Conferência Nacional do Meio Ambiente, Fórum Brasileiro de Mudança do Clima, são entidades, são organizações a nível nacional e apoiando a nossa iniciativa, tá? Então, assim, a gente aqui na base, a gente tem um modelo muito interessante de apoiadores, de entidades que estão com a gente, ensino e pesquisa, desde o FAO, o NEB, Universidade Federal de Pernambuco, o IFAL estão aqui com a gente, algumas organizações sociais, né, como a gente tem o Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, a ASA Alagoas, o Centro Brasil no Clima, a ANAMA. Então, a gente tem também alguns, até mesmo o Colegiado Territorial do Alto Sertão de Alagoas, temos algumas proximidades com o governo do Estado de Alagoas. A gente está discutindo a primeira legislação de governança em carbono, que a gente está tendo uma grande influência, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho dela, possivelmente vai ser aprovado pelo governo de Alagoas. A gente já teve uma discussão com o Ministério da Fazenda sobre essas discussões. O Ministério de Ciência e Tecnologia também está
abrindo as portas para a gente estar dialogando, e tem mesmo algumas prefeituras, principalmente a de Arapiraca, onde a gente já tem um termo de cooperação técnica com o município de Arapiraca, né? E a gente já está um diálogo com alguns no setor financeiro, sabe, Derlon? A gente está em diálogo com o Banco do Nordeste, né, para ter um apoio para iniciar os primeiros projetos, tá? Então, assim, isso a gente conseguiu a partir da última COP30, um diálogo com o Banco do Nordeste. A gente abriu um diálogo com o Banco do Brasil e um diálogo com o SEBRAE para apoiar a estruturação desse projeto na base. Então, assim, a gente tem trabalhado muito nisso aí, mas também não é fácil. Então, a gente tem avançado nesse aspecto, né? E aí, assim, eu queria trazer o diálogo aqui de Alagoas, porque já traz um pioneirismo muito interessante. Primeiro, a gente é, começou um diálogo aqui com a Asa Alagoas também, e aí a gente tá discutindo com o governo do estado para ter um ecossistema de governança em créditos de carbono no âmbito do estado de Alagoas. Então, assim, a gente já está dialogando com o governo, e aí a gente já está com uma minuta de lei para entregar para eles. Então, assim, a lei, para ser uma lei replicável, a gente já está com abertura com o estado do Sergipe também para fazer a mesma iniciativa, né? E Pernambuco também. Então, assim, é algo que a gente entende que a Alagoas aprovando essa iniciativa, a gente consegue estar avançando. E como é que a gente está pensando a lei de governança sobre créditos de carbono em Alagoas? Primeiro, ela vai ter uma ação que ela controla tudo, é o comando. A ideia é criar uma comissão estadual de créditos de carbono. E aí, o que essa comissão definir, a política vai ser executada pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente, junto com a Agência Reguladora de Alagoas, mas também tendo a fiscalização do Instituto de Meio Ambiente de Alagoas, e a ideia é trazer tanto os colegiados territoriais e os comitês de bacia como espaço de controle social, e protagonizando todas as universidades locais. A gente tem aqui em Alagoas o IFAL, a UFAL, a UNEB, a UNCISAL, são entidades científicas que estão desenvolvendo trabalho, que estão desenvolvendo um trabalho, de construir a ciência aqui em Alagoas. E também essa lei, ela vai trazer a criação de um fundo alagoano de crédito carbono, e também ter a certificação de base, reconhecer as atividades, as ações, tipo como a associação mesmo, a Associação dos Produtores de Crédito Carbono Social de Gama Caatinga, como uma certificadora aqui no âmbito do estado de Alagoas. Então, assim, é um passo de formiguinha, pessoal, que a gente está dando, mas assim, é um passo que a gente vai construindo aos poucos, porque a gente entende, tendo essa lei de governança aprovada aqui em Alagoas, a gente vai ser um exemplo para outros ambientes e a gente poder avançar um pouco mais. Então, a arquitetura da lei tá dessa forma, tá, pessoal? Então, depois eu vou até encaminhar para vocês no grupo, para dar uma lida. É um pouquinho longa, são 61 páginas, mas a gente está pensando em uma lei de governança que ela seja bem completinha. E aí, além disso, a gente já teve um diálogo recente com sim, aqui antes, a gente já teve um diálogo também, até mesmo na plataforma Brasil Participativo, né? Então, assim, a gente já está como vitrine na plataforma Impacta Brasil, né, como uma entidade que é estratégica, né, para todo esse desenvolvimento. Júlio, por favor, Júlio, pode falar, meu amigo. É só para contribuir nessa fala da lei de governança, como ela vai trabalhar a questão de captação, como o amigo Berlão falou, do que é que o investidor vai perceber quando ele dá o retorno digamos aí, com essa lei de governança na captação pelo fundo alagoano de crédito carbono, que perceba também, você falou do Banco Nordeste, né? O Paulo Câmara hoje ele retoma ao Banco Nordeste, ele já retornou, na verdade, né? Ele se afastou naquele ambiente saudável que é o período que ele tem que passar internado, mas já retornou. Qual é a pergunta?
você já teve alguma pauta com o pessoal do Banco do Nordeste nessa questão dessa lei de governança? Você falou em 61 páginas, mas aí considerando o Banco do Nordeste, que é um investidor, né? E aí, para o pessoal do jurídico lá possa também contribuir com a gente, porque como vai ser uma lei que vai ser um parâmetro, mas era para ser um parâmetro, que a gente possa também ter esse olhar da atuação com o pessoal do Banco do Nordeste, porque eles também contribuindo, eles também já vão alertar os governadores do Nordeste que sim, é possível se investir no crédito carbono, e aí a gente vai ganhar mais perspectiva também, nesse sentido aí. Obrigado, Júlio. Mas antes eu vou deixar o Paulo fazer sua saudação de despedida aqui, que ele vai precisar sair. Meus amigos, me desculpem, já pedi desculpa no chat, mas, pessoal, peço desculpa. Depois vou pedir a Haroldo da gravação para assistir e enviar comentários, tá? Porque eu tenho realmente uma pauta muito importante aqui na Câmara de Vereadores que eu vou precisar ir. E logo numa hora dessa, numa discussão tão boa, tão rica, tá? Mas, infelizmente, já tinha assumido esse outro compromisso e peço desculpas a vocês, desejo uma boa reunião, tá? E boa conclusão. Um forte abraço e até mais ver. Obrigado, Haroldo, me desculpe, muito obrigado pela autorização de sair. Não, acho tranquilo. Bem, pessoal, está sendo gravada essa reunião, a gente vai disponibilizar, tá? Júlio, foi muito boa o teu questionamento. A gente, desde o tempo da COP30, a gente conseguiu um diálogo muito, muito próximo, tanto com o Banco do Nordeste e com o Consórcio Nordeste. Então, assim, a gente está avançando nesse diálogo, tá? Não é fácil, porque a gente teve também uma questão chamado o Fogo Amigo, né? Teve um parceiro nosso que, ao invés de ajudar a gente positivamente, ele acabou interferindo em algumas questões, mas a gente tá ainda no diálogo na mesa, principalmente com o Banco do Nordeste, e a legislação a gente ainda não conseguiu ter um aval desse pessoal específico que você mencionou, mas a gente está tendo um pessoal muito bom, que até mesmo o pessoal do nosso comitê científico, né? Até mesmo o Pitágoras, ele é bacharel em Direito. Eu queria até passar para você também, na sua expertise, e assim, a gente não tem nem como a gente ter esse apoio mais específico desse pessoal do Banco Nordeste nesse momento, jurídico. Mas a gente está dialogando um projeto para eles financiar esses primeiros projetos, esse start inicial, certo, Júlio? Mas a gente está abrindo, né, para a análise de todo mundo essa ideia, mas a gente precisa ter uma celeridade, sabe, Júlio? Porque assim, a gente tentou ir em contato com outro pessoal aí, não vou mencionar os nomes, mas que eles ficaram de dar uma consultoria para a gente e não avançou. Então, assim, a gente precisa estar avançando com o que a gente tem, sabe, Júlio? Não sei se respondi a tua questão. Respondi, Júlio? Não só respondeu, já vou fazer minha parte aqui também com os amigos que eu tenho aqui no setor jurídico aqui, a gente já vai também ajudar. Só é mandar, a gente já faz a contribuição, só não dá para ir hoje. Beleza, então vamos continuando aqui, pessoal, obrigado. Assim, o desafio é enorme, gente, um desafio enorme, porque assim, a gente tem muito a fazer por nós mesmos. Porque é o seguinte, tem uma coisa que atrapalha muito, porque tem muita gente que quer tá desenvolvendo todo esse trabalho sobre o crédito carbono. Tem outras entidades também. Tem até uma entidade a nível nacional que está copiando o que a gente tá colocando, sabe? Assim, então, assim, isso é muito cruel, porque o pessoal, a gente chamou para o diálogo, sabe, pessoal, sabe, Júlio? A gente chamou essa entidade para o diálogo, eles absorveram o que a gente estava e depois acabaram fazendo um projeto bem semelhante ao que a gente está colocando. O pessoal teve um barulhinho aqui, é minha bebê, eu acho que vocês sabem, né, que ela gosta de estar participando aqui também, viu? Então, assim, isso é muito difícil, mas o que nos deixa forte é que a gente tem uma base muito, muito sólida. A gente tem artigos científicos, a gente tem essas moções de apoio e a gente está construindo um projeto há muito tempo, né? Então, é isso. Outro ponto, né? A gente ficou em segundo lugar na plataforma Brasil Participativo ano passado, como a segunda proposta mais votada do Brasil, né? Então, assim, que foi enviado para a COP30, sendo oficializada como uma
das 30 soluções da sociedade civil que compõem, né, as diretrizes que foram entregues na COP30. Então, além da plataforma a plataforma do Portal Impacta Brasil, a gente também, na plataforma Brasil Participativo, ficamos em segundo colocado, e também tivemos uma presença muito forte na COP30, tanto na Zona Verde, no Pavilhão Brasil, uma atividade oficial, que foi uma atividade autogestionada do Brasil, que a gente conseguiu apresentar essa proposta lá. A gente também apresentamos no stand do comitê lá na COP30, e também na Casa da Restauração a gente também apresentou essa proposta. Então, assim, a gente já tem uma presença na COP30 que impactou muito, né, todo esse trabalho. Então, assim, gente, a gente está saindo do chão para ir para o mundo, né? Então, é um desafio muito grande, a gente ainda tem muitos gargalos ainda a serem resolvidos, mas a gente criou um modelo que a ideia desse modelo é que ele possa ser replicado em outros locais e assim, a ideia é que seja um trabalho comunitário, um trabalho articulado com parceiros, e aí a ideia é a gente trazer, né, o semiárido para o processo, né, do clima global. Então, assim, a nossa visão do futuro, que a gente teve até uma reunião com a Secretaria Nacional de Crédito de Carbono, que a ideia é que foi que eles pediram? Gente, ó, apresenta um teste desse processo de vocês, que aí a gente vai fazer uma análise melhor, porque a gente apresentou essa proposta para eles e eles gostaram. Mas a gente precisa fazer esse teste. E o teste está sendo aqui em Alagoas. Né? Agradecer o secretário Igor Costa, que abriu espaço para a gente estar dialogando. Tá? Ele se comprometeu a gente estar aprovando essa iniciativa, tá? Principalmente para deixar o Estado de Alagoas como pioneiro. E a ideia também é que a gente levar até a aprovação dessa lei e levar isso para a COP31 e também para a COP17, que é a COP da desertificação, e a COP17 também, que é a COP da biodiversidade. Então, são muitos desafios, tá, pessoal? Mas, inicialmente, é isso que eu queria colocar, queria deixar até, assim, aberto aqui para mais alguns comentários, tá, pessoal? Eu dei um panorama, foi muito rápido, tá, gente? Mas, assim, se fosse falar tudo, a gente ia demorar um pouquinho, mas eu queria deixar a palavra franqueada aqui, para deixar aberto aqui para alguns comentários, algumas falas, algumas perguntas e esclarecimento. Deixa eu ver se tem aqui no chat já alguma coisa que eu possa estar tá pegando aqui. Tá pronto, ó, tem umas falas aqui, né? Tem tanto a fala da Rosana, né? Acho que ela já falou disso, incentivar a preservação. Tem o Luiz Orleans, que falou que o assunto é oportuno, mas está a utilizar a expressão sintética da Associação Carbono Caatinga, né? É bom, né? A sigla é muito longa. Perfeito. Obrigado aí, Orleans, pela ideia. Mas é isso, pessoal. Vou deixar a palavra franqueada aqui. Quem quiser fazer algum comentário, alguma fala, alguma pergunta para a gente tentar ir esclarecendo, tá, pessoal? Tá aberta a palavra. Quem quer? E aí, Júlio, Adelon, Rosana, deixa eu ver mais quem está aqui. Deixa eu ver. Orleans, tu quer fazer uma colocação, Orleans? Que Orleans, ele até apresentou um trabalho, né, o CBA, e foi até publicado essa semana. Né? Orleans, você quer? Oi, bom dia a todas e a todos. Desde Irecê, epicentro da futura seca. Tudo bem com vocês aí? Perfeito, tranquilo. Você quer fazer algum comentário sobre essa apresentação? Sei que você chegou atrasado, mas como você já escreveu um dos artigos conosco, né? Sabe bem o que é que a gente está trabalhando. Fazer algum comentário? Eu creio que está no caminho certo. A associação ela vem crescendo a cada momento. Assim,
eu quero parabenizar o esforço de todas e todos em continuar essa luta, porque não é fácil. A gente que está envolvido com movimentos sociais, com ambiente acadêmico, e que não dispõe de recursos para tocar projetos dessa natureza, padece sempre de muita dificuldade. Todo movimento que fazemos é um movimento de muita coragem, de muita abnegação e compromisso com o semiárido, com a nossa manutenção pessoal e também coletiva. Eu fiz essa brincadeira aqui de epicentro da seca, porque a gente está, assim, já adentrando uma situação de percepção quanto ao fenômeno super El Niño, né, e acredito que isso está preocupando a todas e a todos. E buscar ferramentas que possibilitem validar o trabalho das pessoas que vivem no campo, tanto os produtores, como também os técnicos que precisam de apoio para viabilizar o desenvolvimento, né, é fundamental. Eu, inclusive, acredito que essa proposta que a gente trabalha já há algum tempo de financiarização do apoio ao trabalho de manutenção da cobertura vegetal pode ser, inclusive, considerado como uma forma de garantir justiça social, né, e distribuição de renda, né, até porque ao passo que a gente constrói possibilidades de garantir a cobertura vegetal, a preservação das espécies, isso tem valor econômico, né? Infelizmente, é um assunto que a gente tem lutado para sair da linha de marginalidade, principalmente quando se fala de caatinga. Então, é mais ou menos isso, estou aqui à disposição, não vou poder ficar muito tempo, tá? Mas continuo aqui, sempre na expectativa de um chamamento. Sou um lutador junto com vocês. Alguém quer fazer mais algum comentário, alguma pergunta, alguma dúvida? Dúvida sempre tem, né? A gente sempre tem. Mas, assim, gente, como é um diálogo que estamos fazendo aqui, máximo coletivo, né? Então a gente está abrindo. Por favor, Júlio. Isso aqui é reforçar aqui na questão desse retorno de captação de recursos, né, expertise que nós temos aqui em Glória do Goitá, especialmente, quando as instituições estão na captação de recursos, vou dar exemplo, o Centro Tecnológico, o CETA, que é a sede de Glória do Goitá, o Giral, o Acreditar, Carneiro Manso. Então, a gente chancelou as instituições até para motivar também os técnicos que elaboram o projeto. 80% da captação é direcionado para o projeto de execução nas instituições e 20% desse recurso captado fica no fundo da infância e adolescência. E com esse recurso dos 20%, a gente consegue contratar profissionais para elaborar e acompanhar tanto o projeto e na captação dos editais. E eu tenho certeza que a gente vai conquistar também esse ambiente também, nessa pauta de captação do fundo, até porque, assim, como a gente já tem um fundo que já tem uma vivência de captação, e a gente fortaleceu, começamos também a enviar os técnicos também para participar de congressos, de como elaborar projeto, o acompanhamento do marco regulatório da sociedade civil, porque ele passa muito também pelo Miroche, mas voltando, o foco central que tem que trazer é a questão mais da captação em si, né, do ponto de vista de resultados, né. Eu tenho um técnico, por exemplo, hoje, que ele recebe já, para captação de recursos, R$ 8.000 só para estar acompanhando editais. E aí, quando eu falo um técnico, é uma equipe, né? Nós temos jurídico também, que é Arnaldo, que é de Exu, que é nosso jurídico. E aí temos Emanuel, que é daqui de Vitória de Santo Antão, que é o escritório contábil, que participou do certame de licitação e, pela expertise que já tem, automaticamente ele ficou chancelado. E esse escritório presta assessoramento na prestação de conta, que é um produto que a gente vai perceber também lá no momento que até vou convidar ele aqui também participar da reunião para estar contribuindo também de que forma o escritório dele hoje consegue assessoramento para a finalização da prestação de conta. Beleza.
Obrigado, Júlio. É importante, né, a gente ter um convidado aqui, deixa eu permitir. Acho que é o Tito. Pronto. Bem-vindo, Tito. Então, acho que a Érica tinha levantado a mão. Érica, você quer colocar? Você levantou e baixou, mas só para ver se você pode falar, viu, Érica? Acho que habilita o microfone. Deixa eu falar com vocês. Pessoal, bom dia a todos. Eu agora vou ter que dar uma saidinha, porque eu estou na escola, estava dando aula, tentando assistir vocês com fone de ouvido, e agora eu vou ter que entrar, que acabou meu intervalo, eu vou ter que entrar. Então eu peço desculpa a todos e todas, estou tendo que voltar para a minha aula. Mas, assim, eu percebi que as discussões estão avançando, e isso é muito importante para a associação, que a gente tenha essas apresentações de trabalhos científicos, toda essa movimentação que está sendo feita, eu acho que é de suma importância para o avanço, né, dos trabalhos dentro da associação. Então, infelizmente, eu não posso ficar. É um prazer, realmente, estar novamente com vocês. Né? Fico muito feliz pela cooperação, pela parceria de todos aqui dentro da associação. Desculpa também pelo período que eu passei um pouco ausente, mas por conta das minhas demandas de trabalho. E aí eu deixo aqui o meu abraço e a gratidão por poder estar participando de um trabalho tão grandioso quanto esse, junto com vocês. Ok, Érica. Obrigado, viu? A Érica é nossa tesoureira, nossa diretora financeira. Então, obrigado, Érica, por tua contribuição. A gente continuamos seguindo. Tito, eu estou só finalizando esse tema aqui, tá? Eu vou deixar a outra parte para você fazer o anúncio oficial aí de onde vai ser o nosso aniversário, a nossa comemoração de aniversário. Daqui a pouquinho, tá, Tito? Dá uma segurada aí, beleza? Então você vai... Tito já deixou no grupo, né? Mas daqui a pouco a pauta vai ser sua, Vitito, beleza? Então, pessoal, referente a essa questão do nivelamento da associação, das ações da associação, a gente também recentemente apresentamos no Seminário Internacional de Combate à Desertificação, que aconteceu em Brasília, né? Então a associação foi convidada para estar lá representando, né? Então foi muito, muito honroso para nós. O Ederlon estava lá participando também, presencialmente. Então isso é muito importante a gente ver que a gente tá tendo esse reconhecimento, tá, gente? Então assim, é isso. Eu queria finalizar esse tema. Eu vou passar para o tópico aniversário da associação. Então, vou deixar a palavra com você, Vitito. É contigo, tá? Para você poder estar falando aí as novidades do nosso aniversário. Tito, por favor. Bom dia a todos. Eu peço desculpas por ter entrado agora só no finalzinho aí da reunião. Todos os dias eu gravo 4 áudios para 4 emissoras de rádios diferentes, incluindo a Rede Xodó FM, que tem a sua matriz em Aracaju, e tem outras emissoras, uma no Sertão, lá em Nossa Senhora da Glória, tem em Tobias Barreto, na outra extremidade, né, do estado, e tem também aqui em Estância. Enfim, gente, aí eu, além de gravar esses áudios, falando sobre a condição, e eu coloquei o nome do meu quadro Agroclima. Além de falar sobre o clima, eu falo sobre as condições de temperatura, sensação térmica, a UV, né? Falo também sobre as probabilidades de chuvas em porcentagem por cada região. Falo também da sensação térmica e falo das dicas de campo, né? Considerando aquela condição climática do dia. Então, todos os dias eu faço essa participação em 4 emissoras de rádio diferentes, e aí começo umas 6 horas a gravar, e gravação vocês sabem como é, às vezes a gente erra, tem que voltar tudo de novo, né? E graças a Deus, quando vocês quiserem gravar alguma coisa, eu descobri agora que tem um aplicativo muito bom. Eu estava gravando via
via Zap, mas a voz da gente não sai, a voz 100% natural. Eu descobri agora um aplicativo chamado Dolby, D-O-L-B-Y, Dolby On, O-N, que ele deixa a sua voz perfeita. E aí tive que voltar toda a gravação, enfim, terminei ainda há pouco, foi só agora, e o programa, já entra um programa no ar às 7 horas, os outros são mais tarde um pouquinho, 10 horas da manhã, meio-dia, e aí o dia é muito corrido para mim. Enfim, vamos lá para o aniversário. Conforme discutimos em reunião passada, que o aniversário da nossa associação seria em Sergipe, precisamente no município de Canindé de São Francisco. Inclusive foi uma sugestão de Haroldo, né, e minha também, enfim. E aí, hoje, eu resido no município de Estância, no centro-sul de Sergipe, que é longe da Caatinga um pouco, né? Eu fico a 260 quilômetros de distância de Canindé, enfim. Mas as origens continuam da Caatinga, não tem jeito, né? O coração bate forte por lá. Enfim, conversei com o secretário de Agricultura do município de Canindé de São Francisco, que é o senhor Everaldo Nunes, colega de profissão, né? Ele é técnico em agropecuária, né? Assim como eu, que também sou técnico em agropecuária, além de engenheiro agrônomo, e também agora, faltando aí 2 períodos para me formar como biólogo, graças a Deus, né? E conversei com ele, e a recepção vai ser na Secretaria de Agricultura de Canindé de São Francisco. O acesso é muito fácil, muito simples, porque quem vem de Delmiro vai cruzar por dentro da cidade, que a BR passa por dentro da cidade de Canindé, não é isso? E quando pegar a pista que em direção a Aracaju, é logo na saída da cidade. Tem a secretaria onde tem um parque agrícola, e a secretaria fica dentro desse parque agrícola, às margens da BR-240, que vai para Aracaju, na saída de Canindé. Então é simples o ambiente. Então nós vamos ser recepcionados pelo secretário de Agricultura e sua equipe, certo? Lá na secretaria, vamos trabalhar a nível de horário de chegada o mais cedo possível, porque a ideia é levar vocês para uma caminhada ecológica lá no Vale dos Mestres. Alguém aí, por gentileza, conhece o Vale dos Mestres? Eu já fui lá, mas é importante ir de novo. Muito bom. Então, inclusive, tem, né, tem diversas situações lá, né, cultural, enfim, a gente vai ter um aprendizado indo nesse ambiente. Então, assim, a ideia é a gente ir para o... Eu, inicialmente, inclusive, falando na reunião passada, que poderíamos ir na Gruta do Angico. Mas, olha, eu sinceramente falando, eu vejo a Gruta do Angico muito melancólica, certo? A gente vai visitar um lugar onde teve muito derramamento de muito sangue. Tudo bem, tem a história, Lampião fez parte da vida da nossa região, mas eu vejo um ambiente muito carregado, muito pesado, ou muitas mortes, enfim. Mas se vocês quiserem ir para a Gruta do Angico, a gente vai. Mas assim, em estar na Gruta do Angico, um ambiente onde houve um massacre, e ir para o Vale dos Mestres, onde vamos ver a exuberância da natureza, o contraste de um lado, né, a caatinga plena, e do outro um ambiente preservado, né, muito bonito, que com certeza aí quem vai endossar minhas palavras é o nosso presidente Haroldo, né? Um ambiente muito bom, também tem uma situação cultural muito rica de conhecimento, enfim. Então, a sugestão é essa, sermos recepcionados no dia 4, o mais cedo possível, na Secretaria de Agricultura. Inclusive, Haroldo, aproveitando a oportunidade, acabei de falar com o secretário agora, inclusive já chegou mais uma mensagem dele agora aqui, mas antes de entrar aqui ao vivo com vocês, conversando com o secretário de Agricultura, Everaldo Nunes, ele me disse que só precisa de um ofício, certo? Só precisa de um ofício falando sobre isso que nós estamos falando aqui, né? A recepção, que nós vamos chegar, os estados que vão ser representados lá, né? Como Alagoas, Bahia, Pernambuco e Sergipe, e outros que queiram vir, né? Nós vamos
para que o secretário nos recepcione no auditório da secretaria, onde vamos, o presidente e os membros da entidade faz uma breve apresentação do que é a Associação de Crédito de Carbono, e em seguida a gente sai em direção ao povoado Curituba, que é na estrada que vai para Paulo Afonso, saindo de Canindé, que para Paulo Afonso tem 2 caminhos chegando em Canindé. Um que vai por Delmiro e o outro que vai pelo povoado Curituba, né, que vai sair lá às margens também da BR-110. Enfim, então a gente dá mais ou menos 18 quilômetros em asfalto, só que para o Vale dos Mestres nós vamos a gente vai caminhar mais ou menos uns 8 quilômetros aí de estrada de barro. Os carros precisam ficar nesse ambiente, e aí a gente começa a caminhada, não é isso mesmo, Haroldo? A gente começa a caminhada até chegar no Vale dos Mestres, que já faz parte dessa caminhada ecológica. E chegando lá, né, o deleite do ambiente agradabilíssimo que existe lá. Beleza? Então, eram essas minhas informações e estou aqui pronto para responder alguma demanda caso haja aí. Valeu? Tito, obrigado. A Rosana perguntou o horário de chegada. Eu acredito, Rosana, como tem muitas pessoas de muitos locais, acredito que o horário, viu, Tito, a gente não tem condição de fazer menos do que 9 horas. Né? Porque assim, tem gente que vai vir de Pernambuco, de outros, é importante chegar mais ou menos às 9 horas, tá? E assim, Tito, você está nos recepcionando, além de você ter o direito de escolher um local para nos recepcionar, eu acho que eu entendo muito o seu raciocínio. E o Vale dos Mestres tem até uma questão de uma preservação ambiental muito importante lá. Né? O Ratinho conhece lá também, e eu acho que é estratégico a gente também trabalhar lá. Né? Mas é isso, pessoal. Então, a gente está planejando para o próximo dia 4 de agosto, tá, gente? Não é isso, Tito? Haroldo, como eu moro a mais de 200 quilômetros, eu vou um dia antes para fazer todo o preparatório para poder estar lá na hora que você chegar. Então, assim, impreterivelmente, considerando que só da sede de Canindé até o povoado Curituba são 18 quilômetros, tudo bem que é a estrada de pista, né? Mas nós vamos ter uma caminhada, e caminhar com o sol muito quente é um pouco desgastante, né? E quando chega lá, a gente quer muito aproveitar daquele ambiente, porque tem o banho, né? Vão preparados para tomar um banho, levem lanche, porque lá não tem bodeguinha para comprar nem água, leve seus cantil de água, leve as bolachinhas, né? Porque para fazer um lanchezinho, porque vai ultrapassar o meio-dia, não é isso? Vai ultrapassar. Então, assim, gente, olha, o máximo da chegada na secretaria, 9 da manhã, porque ainda vai ter uma apresentação breve do que é a Associação de Crédito Carbono Social, né, pelo presidente e outros diretores que querem se pronunciar, e também, consequentemente, o secretário vai falar, né, ele vai ser um dos anfitriões a receber-nos, né, e assim a gente poder sair o mais rápido possível, né, para esse passeio ecológico lá no Vale dos Mestres. Combinado? Obrigado, Tito. Combinadíssimo. Acho que vai ser muito bom a gente comemorar, né, esse momento. Júlio, eu sei que você está distante, mas venha participar desse momento com a gente, viu? Qualquer coisa, fica aqui em casa, e aí a gente já sai daqui para lá. Então a gente já viu. Eu acho que quem puder também chegar um dia antes em Candé, São Francisco, é muito bom. Lá tem um receptivo legal, dá para a gente ficar em uma pousadazinha. Viu, Roberto? Então, vamos tá fechado aí para a gente estar lá. Obrigado, viu, Tito, pela tua... Valeu. Pessoal, só para complementar, veja bem, eu vou ficar numa pousada de um amigo meu que é funcionário da Cohidro, né, é colega de trabalho. Eu vou ficar na pousada dele, que fica no fundo do Hospital Aide de Carvalho, certo? Eu vou ficar por lá, e quem for ficar um dia antes, fala comigo, porque aí eu já vejo aí o menor preço, a melhor condição para a gente ficar juntos lá nessa pousada, que é de um colega meu, e por ser colega, a gente já dá uma cantada aí na queda do preço. Beleza? Então, conversa comigo aí, me diz quantas pessoas querem chegar um dia antes, que aí a gente fica nessa pousada aí, beleza? Agora tem que ser com antecedência para a gente poder fazer a reserva.
Maravilha, maravilha, Tito. Acho que é isso mesmo, né? Vamos aproveitar aí esse momento, né? Eu acho que a gente também tem que ter esses momentos aí com a nossa organização de comemorar. Gente, 4 anos. E assim, não é fácil, 4 anos de luta, de trabalho, 4 anos de dedicação, 4 anos também de desafios. E assim, a gente tem que comemorar sim. Eu acho que é um marco muito importante para a nossa organização, tá, gente? Eu acho que é um momento único e eu acho que quem puder ir antes, mesmo eu tô vendo aqui, eu tô aqui perto, mas eu acho que vou tentar ver também se a gente vai antes também, que eu acho que é legal. Também puder levar suas famílias também, né? Vai ser um momento família, né? É importante colocar isso, que a gente temos essa característica, né? Quem participou do último aniversário que a gente comemorou, foi lá na propriedade do Raimundo, né? Raimundo Nonato, e foi muito bom, foi muito, assim, a gente teve muito esse trabalho, a gente levamos nossas famílias, a gente teve um momento descontraído, não falamos de trabalho, pelo amor de Deus, mas foi bom para a gente ter essa união, né, do grupo, porque eu acho que isso é extremamente importante e estratégico para a gente, tá, pessoal? Então, eu acho que é muito bom. Tito, mais alguma coisa que você quer comentar? Não, só reforçando aqui a ideia de quem puder, quem mora mais distante um pouquinho, ou mesmo quem mora perto, puder chegar antes, é bem melhor, porque a gente, o mais cedo possível, sair lá para o Vale dos Mestres é o ideal, né? Venham preparado com água, com lanchezinho, porque a gente vai caminhar um pouquinho. Não é uma caminhada cansativa, mas é uma caminhada ecológica. A gente sabe que já fizemos algumas juntos, a gente sabe como é, né? E vamos chegar o mais rápido possível, leve sempre em consideração, por mais que existam coisas a fazer, vão se programando para que o dia 4 seja um dia livre, exclusivamente livre para essa ação, né, que nós vamos promover, beleza? Então chega o mais cedo possível, está marcado. Eu gosto sempre de cumprir os horários certinho. 9 horas inicia a nossa apresentação na Secretaria de Agricultura com os nossos integrantes. E não esqueça, Haroldo, de formalizar um ofício. Você manda para mim Uhum. aí no Zap, né, esse ofício para eu mandar lá para Everaldo e formalizando toda essa situação, né? A chegada nossa, o número de pessoas mais ou menos que vem, e os estados que vão participar, que é para poder empolgar, né? E o passeio, enfatizando o passeio ao Vale dos Mestres, né? Acredito que não seja necessária a prefeitura, eu acho que seria assim mais oneroso para eles adquirir um transporte, mas se caso eu vou conversar com ele aqui com relação ao transporte, se eles conseguirem um transporte, ótimo. Certo? Mas o transporte que a prefeitura tem seria aqueles ônibus escolar. Aí no dia 4 de agosto vão estar em plena aula. Eu não sei se vai ter condições de, né, disponibilizar um ônibus para a gente ir. Então, a gente vai com nossos próprios carros, né? Para poder, a gente, assim como vocês vieram, a gente vai. Quem vier de ônibus, consequentemente, vai vir um dia antes, né? Vamos ficar no hotel. E o meu carro é uma caminhoneta, cabe 4 pessoas além de mim, né? Mas eu já tenho mais uma pessoa que vai comigo, certo? Da família, e aí o resultado, sobra mais três vagas na caminhoneta. Então, está à disposição para quem não vier de carro, beleza? E a gente vai se falando, botando aqui algumas informações no grupo, para a gente, dar agora por diante, a gente tem que estar sempre antenado aí, por dentro de todas as situações desse grandioso encontro que nós vamos fazer em Sergipe, combinado? Ô Tito, depois a gente vamos ver lá em Canindé São Francisco um bolinho, né? Porque é bom ter bolo, né? É o aniversário da associação, a gente comemorar também com bolo, né? Aí depois a gente vê isso aí, tá? Então, eu vejo essa questão do bolo. Inclusive, tem pessoa lá que, quando eu morava lá, fazia aniversário dos filhos e essa pessoa é quem fazia o bolo. E a gente conversa com ela faz sim, com Pô, certeza. maravilha, maravilha. Outra coisa também, só eu queria deixar. Vai ter uma caminhada, gente, então é importante a pessoa ir com, com sapato, né? Ir com um tênis, uma calça também. É importante quem tiver alguma alergia, levar algum repelente,
protetor solar, tá? Não é isso, Tito? Eu sei que vai estar Exatamente. no momento de possivelmente vai ser início de agosto, iniciando também o período mais quente. Então, assim, é importante a gente estar ligado nisso, tá, pessoal? Perfeito. Então, mas é isso, gente. Pessoal, alguém quer comentar? Tem alguma pergunta? Alguém tem alguma questão, pessoal? Falar sobre isso? Sim, e outro ponto. Por que foi que a gente escolheu Sergipe? Na verdade, Arapiraca também se dispôs a estar recebendo a gente. Mas como o último aniversário que a gente fez foi aqui em Alagoas, a gente achou estratégico estar em outro estado, né? Porque assim, já é difícil a gente se encontrar presencialmente. Então foi por isso que nós decidimos estar em outro estado por esse motivo, para a gente estar ter uma outra possibilidade, ter um outro olhar, sabe, pessoal? Foi bem nesse sentido, né? Então aí foi que o Tito também se mostrou muito solícito, né, a nossa questão, e eu acho que é importante a gente estar conhecendo outros ambientes, outros espaços, tá, pessoal? E o próximo a gente tem que fazer em Pernambuco, tá até pensando na Fazenda Fiesa lá do Paulo, a gente pode fazer o próximo na Bahia, e aí a gente ir seguindo, né, também, e dando essa visibilidade para a associação. Certo, pessoal? Pronto, então vamos lá, né? Gente, o próximo tema é o projeto Redes pela Conservação, tá? Eu vou abrir aqui Pode falar. Eu preciso de uma saída rapidinha, certo? Mas eu estou ouvindo aqui a informação, vou botar aqui na minha internet de rua e vou estar ouvindo, viu? Beleza, Tito. Não, tranquilo. Então, já tá ciente aí. Mas, pessoal, preciso... Deixa eu pegar aqui a apresentação. Tem um projeto RIDS pela conservação. Eu acho estratégico a associação estar participando dele, né, mesmo como parceiro, né, eu acho que é estratégico a gente estar colocando aqui. Eu vou fazer aqui uma apresentaçãozinha bem rápida. Deixa eu ver onde é que ele está. Eu estou achando aqui. Hoje não estou achando, gente. Ó. Peraí, viu? Redes. Deixa eu ver. Apresentação. Só rapidinho, gente. Desculpe aí que acabou sumindo aqui. Tem coisa que some quando você está. Mas vamos lá. Pessoal, o projeto Redes pela Conservação é um. Achei aqui. Peraí, viu, gente? Vou colocar aqui. Pronto, vou projetar aqui, viu, gente? O projeto Redes pela Conservação é um projeto que está sendo uma parceria bilateral entre o governo brasileiro e também o governo alemão. A ideia é que esse projeto ele seja feito trabalhar a conservação ambiental de... Vocês estão... Todo mundo está conseguindo enxergar aí a apresentação? Todo mundo está enxergando? Que faz um joinha aí, quem tiver vendo. Pronto, já vi aqui, joinha. Pronto, beleza. Vamos seguir. O projeto Redes pela Conservação é um projeto, uma parceria bilateral entre o governo alemão e também o governo brasileiro. Que a ideia é trabalhar, né, não somente aqui em Alagoas, mas em vários estados no Brasil e vários biomas. Opa, deixa eu... não quer. Deixa eu ver se ele vai agora. Opa, peraí, gente. Opa. Eita. Peraí, opa. Desculpem aí que ele não tá... sim, pronto, tá aqui. Pronto. A ideia é trabalhar todos os biomas aqui do Brasil, menos a Amazônia, a trabalhar entre o ano 2025, que não começou em 2006 até 2031. A ideia, o foco é trabalhar agricultores familiares, povos e comunidades tradicionais. O objetivo desse projeto é reduzir o desmatamento e promover arranjos socioprodutivos. Esse é um projeto que ele está sendo desenvolvido pelo governo, está sendo financiado pelo governo alemão, está sendo a gestão dele pelo Ministério do Meio Ambiente da Alemanha e também a Caritas alemã.
E aqui na região da Caatinga está sendo implementado pela rede da ASA, também em outros estados, em outros ambientes está sendo colocado pela Rede Cerrado, Ecovida, e aqui em Alagoas está sendo executado pela Copabax, que é a cooperativa dos pequenos bancos de sementes aqui de Alagoas. A ideia desse projeto está trabalhando 4 pilares: sociobiodiversidade, áreas protegidas, instrumentos financeiros e incidência e pesquisa. E aqui na região de Alagoas vai trabalhar em 8 cidades. Ouro Branco e Pariconha serão as cidades prioritárias. Por quê? Ouro Branco, porque é a cidade que mais está correndo risco de desertificação, e Pariconha é o município que mais tem comunidades indígenas e povos tradicionais, é o município que mais tem. E os demais municípios, Mata Grande, Emer Gouveia, Senador, Rui Palmeira, Água Branca, Piranhas e Olho d'Água Casado, são municípios que irão ter esse trabalho, mas também esse projeto não terá o foco especificamente. A ideia é trabalhar 750 famílias durante esse tempo todo do projeto, serão mais de 4.000 ações. E as ações, elas começam desde diagnósticos, terá diagnósticos em SAF, diagnóstico em recatingamento, sociobiodiversidade, turismo base comunitária, passando também para capacitação. Terá capacitação em recatingamento, turismo base comunitária, SAFs, produto da sociobiodiversidade, defesa do território, como também terá algumas tecnologias. E essas tecnologias serão implementadas, serão 10 meliponários, 10 sistemas de SAF irrigado, 10 cercamento, 10 fogões ecológicos e 5 fossas de evapotranspiração. Isso para aqueles municípios que foram mencionados, tá? Também terá os intercâmbios com sistemas agroflorestais, intercâmbio com recatingamento, defesa do território, intercâmbio da sociobiodiversidade e turismo base comunitária. E aí, qual é a ideia de trazer essa iniciativa para cá, para a Associação Crédito Carbono? A ideia é a gente deixar todos os membros cientes desse projeto e também fazer com que a gente também, a Associação dos Produtores de Crédito Carbono Social de Bioma-Caatinga, se integre nesse projeto. E aí eu queria deixar aqui para todos vocês, é um projeto que está sendo financiado pelo governo alemão, e é um projeto que tem 4 anos de duração, e também um projeto que pode ajudar até mesmo a associação, as ideias que a associação está desenvolvendo, está trabalhando, para com que a gente consiga também até colocar os projetos de crédito carbono, né, aí também para a gente implantar os primeiros projetos de carbono. Então, pessoal, é isso. Esse é um projeto que está sendo desenvolvido pela ASA Alagoas, a entidade executora é a Copabax, é um governo, uma parceria entre o governo brasileiro, então é importante destacar isso, o governo do Brasil e também o governo da Alemanha. Então, assim, eu queria deixar aqui, pedir a autorização dos membros da associação para a gente formalmente entrar como um parceiro para a execução desse projeto aqui em Alagoas, mas não somente aqui em Alagoas, mas também esse projeto vai estar sendo desenvolvido tanto na Bahia, Sergipe, Pernambuco e em outros estados também. Mas eu queria primeiro pedir a autorização dos membros aqui da associação para a gente estar também sendo parceiro dessa iniciativa. Tá, pessoal? Queria deixar aí aberto aí para alguma pergunta. Alguém tem alguma pergunta sobre esse projeto? Algum posicionamento? Pronto, alguém tem... Deixa eu ver aqui. Pronto, o Fernando perguntou os editais que a associação está participando. Daqui a pouco, quando acabar esse tema, Fernando, eu vou responder essa tua questão, tá? Pronto, pessoal. Eu queria ver... eu queria, assim, quem é contrário da associação participar desse projeto? Queria que alguém se manifestasse, se tivesse alguma objeção. Alguém tem? Acho que o tema tem tudo a ver com a associação e eu acho que só vai enriquecer o nosso projeto, né?
Obrigado, Rosana. Acho que não tem sentido a gente se ficar contra. Ok. Alguém tem mais algum questionamento, alguma posição? Assim, lógico que a explicação foi bem rápida, mas o projeto em síntese é isso. Alguém. Pronto. Então, alguém se manifesta contrariamente? Bem. Então, como ninguém se manifestou contrário a essa iniciativa, então a gente aprova a entrada da associação como parceiro desse projeto por unanimidade. Alguém tem alguma questão a ser colocada? Algum questionamento? Pronto, então, beleza. Então, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou encaminhar um ofício da associação, tá? Até mesmo para a coordenação geral desse projeto, tá? Falando que a gente tem interesse em ser parceiro dessa iniciativa, e aí pode deixar até algumas iniciativas para a gente voltar, né, até executar e desenvolver nossos projetos, tá, gente? Então, basicamente é isso. Esse tema era só isso mesmo, mas eu quero agora passar para os avisos. Quem tiver algum aviso, que levante a mão, já deixa aí, mas só respondendo também a questão que o Fernando, né, está colocando. Fernando, hoje a associação está. Primeiro sim, tem uma outra. Eita, pessoal, desculpe. Tem uma outra questão também que eu quero, que foi pedido aqui para colocar, eu tinha esquecido. Pessoal, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente daqui de Alagoas estava solicitando da associação o apoio, porque a SEMAR ela tem a necessidade de executar algumas iniciativas. Uma delas é a Comenda Guardião das Águas, a qual ano passado, acho que vocês lembram, né, que eu fui agraciado com o título Comendador Defensor das Águas aqui de Alagoas, e esse título foi dado nomeado a minha pessoa, mas também foi nomeada a associação. E esse ano a SEMAR vai estar executando também essa iniciativa, e aí eles pediram o apoio da associação para utilizar a personalidade jurídica da associação para executar esse projeto, porque eles têm um TAC com uma outra entidade e pediram, né, o apoio jurídico e institucional e até mesmo para a execução desse projeto, né, tanto da SEMAR. O que foi que eles disseram? Que é mais fácil para a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos disponibilizar um recurso para a associação e a associação executar esse projeto para ficar um pouco mais fácil. E daqui a pouco, viu, Júlio, vou garantir a tua fala, tá? E o pedido deles era o seguinte, era para usar a estrutura da associação para a gente executar esses projetos para facilitar, até pela questão da burocracia. E nisso também eles até garantiram um percentual, né, para ajudar nos custos, né, burocráticos da associação, tá, gente? Então, assim, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Alagoas está solicitando esse apoio da associação, e por isso que eu estou aqui, chegando aqui nessa reunião e a gente colocando essa questão. Mas eu vou garantir a fala do Júlio, tá? E vou continuar, e a gente continua o papo. Júlio, por favor. Haroldo, quando se trata da SEMAR e esse TAC, né, que é o termo de ajustamento de conduta, né, até porque houve um ajuste de uma conduta que precisa estar dentro das normas sociais e jurídicas. Foi apresentado no CITAC, se foi apresentado, mande para a gente aqui, por favor, especial para dar uma avaliada nele, e como existe aí uma parceria de cooperação técnica, do ponto de vista até de investimento financeiro, sendo necessário também, é importante que a SEMAR ela possa, através de ato de ofício, encaminhar para a associação, para que a gente também fique também com o ajuste de conduta e também numa futura prestação de conta, né? Até porque é bem a ver que o TAC ele tem um instrumento jurídico de execução. Se não houver um cumprimento daquele ajuste de conduta, né, que é o TAC, também tem as suas consequências tanto penais e também civil também, né? Porque nesse caso aí, eu não sei qual foi a denúncia para que provocasse a importância desse TAC,
E o que é que o TAC apontou, se houve alguma multa, se houver um descumprimento, e aí é nesse sentido. Perfeito, Júlio. Eu também eu fiquei sabendo, né? Porque é o seguinte, foi a semana, né, foi uma multa, né, que a secretaria aplicou, né, e teve um TAC com um empreendimento, e aí o secretário da SEMAI ele solicitou o apoio nosso para a gente estar tá ajudando a executar algumas questões que a secretaria pede, assim, porque que a secretaria precisa. Então, assim, eu não tive acesso a esse TAC ainda, vi, Júlio, porque estava em viagem, mas agora, antes de tudo, eu disse para o secretário que eu ia colocar aqui reunião com todos, sabe? E depois para ver o posicionamento do pessoal, para a gente poder dar uma resposta. Então, assim, foi bem nesse sentido, sabe, Júlio? Eu queria ver a opinião dos que estão presentes aqui. Eu sei que tem poucos, mas, assim, é importante a gente dar essa publicidade até a semana disse, não, porque fica mais fácil para executar por conta das burocracias que tem no sistema mesmo público e com a gente eu acho que seria um pouco até mais fácil para a gente estar executando esse projeto, tá, Júlio? Então, nesse momento é bem nisso assim também. Se eu ver se os membros aqui autorizam a gente fazer esse termo de cooperação técnica, né, para esse foi até bom você colocar, Júlio, esse termo, eu vou colocar aqui termo de cooperação técnica, né, e também e, e até mesmo a associação está participando desse TAC, né, Júlio? Eu acho que é importante isso. Tu expliquei, por favor? Pode falar. Na verdade, Haroldo, meu foco é ter acesso ao conteúdo do TAC. Uhum. Eu vou dar exemplo dos TAC das festividades junina, carnavalesca, apresentado aqui na Vitória Santo Antão, em Gravatá. Foi possibilitado o TAC de ajuste de conduta de execução dos festejos juninos, mas lá tem uma multa se houver qualquer suprimento. Por exemplo, lá em nosso Gravatá, né, que você conhece muito bem também, que é da sua região Alexandre Grande, o não cumprimento da execução do TAC, no caso prático, era para ser colocado 30 bombeiros civis para estar no ambiente do território da festa, e a empresa que venceu o certame, ela só podia contratar 10. E aí, o que é que o Evo, que é da Associação Adventure, que é de turismo, ligou para mim, Júlio, o que é que eu faço? Não faz nada. Manda ele botar por escrito, eita, que linda, seja bem-vinda. Manda ele botar por escrito, manda ele digitar para você, para que ele justifique, porque ele só vai contratar 10. Porque na hora que o Ministério Público for verificar nas imagens e alguém fazer uma denúncia, quem vai estar descumprindo por omissão é a associação, no caso, Bombeiros Civis. E lá o TAC, né, vou até mandar para vocês aqui também no grupo de Gravatá, ele estabelecia que o contrato para o território do ambiente da festa era 30 bombeiros civis. Eles só queriam colocar 10. Aí, uma informação, ele chegou a colocar 20. Mas aí ele deixei bem claro lá, a associação do seu colaborador também lá, como sócio voluntário, eu coloquei bem claro que só haveria, de fato, essa aceitação dessa renúncia de 30 para 10, e ele colocou a ideia que fosse para 20, e eu disse, não, a gente vai para 30. E aí o secretário interviu, Júlio, porque o amigo, o que você está dizendo está para falar. Você bota por escrito e a gente acolhe como associação e coloca, considera a recomendação do secretário. E quando o Ministério Público anunciar a multa, que é apenas 100 mil reais, aí você vai ver o que é que justifica contratar 30, pode ser para 10 e agora 20. No ambiente saudável, para encerrar, veja o termo de ajustamento de conduta, que é o TAC proposto pelo Ministério Público, tem uma multa, né? E assim, claro, como é um termo de cooperação técnica da SEMAR para com a associação, eu estou entendendo agora que não é um TAC, são termos de cooperação técnica, SEMAR e associação. Beleza. Agora, se for um termo de ajustamento de conduta que é proposto pelo Ministério Público, aí eu preciso ler para dizer assim, pode seguir em frente. Obrigado, viu, Júlio, por os esclarecimentos. Então, assim, é um termo mesmo de cooperação, né, técnica entre a SEMAI e a associação. Mas assim, Júlio, eu vou pedir a tua
a tua consultoria para tu estar perto dessa discussão, tá bom? Então, assim, eu também eu não vi muito empecilho, sabe, pessoal? Eu achei bom para a gente que a gente vai estar executando um projeto, vai estar se aproximando, né, de toda essa discussão do governo do estado. Então, assim, por isso que eu achei muito vantajoso. Mas eu quero ver mais opiniões, não somente a de Júlio, quero ver a opinião de Rosana e demais que estiverem aqui, tá? Eu quero ver a opinião para a gente poder dar esse aval positivo. Eu sei que o Júlio mandou o positivo, mas quero ouvir mais, porque assim, eu achei, de primeiro momento achei muito bom, mas preciso também ver mais opiniões para a gente também sair embasado, tá? Rosana quer opinar? Eu gosto do... Eu acho que a gente tem que fazer, é bom, é tudo, a gente tem que fazer uma análise e ver realmente o que é que tem que implementar, né? Aí, para ser realmente implementado, como o Júlio falou, porque um TAC, advindo da justiça, tem que ter o cumprimento. De repente, se você não cumprir aquilo, você vai ser penalizado. Então, a gente tem que fazer essa análise mesmo. Beleza, pessoal. Pessoal, eu vou ter que... a minha filha se trancou no quarto aqui. Eu vou pedir um minuto aqui a vocês, tá? E pior que ela trancou por dentro aqui, rapidinho, gente. Deixa eu chamar meu filho aqui para um momentinho, tá? Vinícius, ela se trancou por esse lado aqui. Pega ali. Pronto, pessoal, mas ela tá tranquila e tá tudo bem, mas eu vou... mas tudo bem. Vou fazer essa análise, sabe, Rosana? Primeiro, assim, eu acho que é extremamente importante a gente ter essa parceria, esse termo de cooperação técnica com o governo, mas é importante também a gente analisar bem, né, isso. E o que eles usaram, o que informaram também que nesse termo de cooperação que a gente executar também fica um recursozinho para a associação, também para a gente arcar com os nossos custos burocráticos. Então, é importante isso, tá, pessoal? Basicamente é isso, mas... Então, eu vou fazer o seguinte, vou dar uma analisada melhor, trazer... A gente já tem uma sinalização meio que favorável, mas é importante a gente também tá tendo uma ressalva muito grande referente a isso, né? Certo, pessoal? Então, eu acho que é bom a gente ter essa ressalva, né? Outro ponto, né, só para esclarecer para o Fernando, a gente tá em alguns... Minha filha se trancou aqui pela porta, aqui, não acredito. Ela é muito traquina, viu, Rosana? Desculpe aí, gente, mas é isso. A gente está aqui a gente escreveu, Fernando, em 4 editais. Tem um edital do Banco do Nordeste, que ainda a gente teve uma resposta negativa. Tem um edital do Bússola Social, que a gente está aguardando o resultado dele. Tem outro edital também que a gente está escrevendo do Instituto Intercidadania, tá, pessoal? Então, assim, é importante a gente estar vendo isso. Tem outro edital também que saiu agora para a restauração da Caatinga. Então, outro edital que a gente tem condição de estar participando. A gente tem participado de vários editais, mas como ainda assim a gente precisa também até conectar o primeiro. Uma das coisas que mais assim, a gente sempre perde é porque a associação às vezes não tem uma capacidade de... Não mostrou capacidade de... não tem capacidade financeira. Como a gente nunca executou nada, aí esse é o grande problema, tá, pessoal? Pronto, então só um momentinho aqui, viu, gente? O pessoal tá... Eu vou... Obrigado aí, viu? Peraí, só rapidinho. Puxa pela vassoura e abre a porta aí, eu vou... Mas valeu, viu? Obrigado. Eita, gente, só para
Ainda bem que a gente tem vizinhos, o Mike está aqui auxiliando aqui para abrir aqui. Mas tudo bem, gente, desculpa aí. Então, tem outros editais que a gente está participando, então basicamente é isso. Me desconcentrei todo, não foi, pessoal? Obrigada. Eita, Rosana, quando é que você vai passar por aqui? Eita, meu Deus do céu. Visitar a Helena. Ela se trancou aqui. Ainda bem que Michael pegou a escada, veio aqui e desconcentrei tudo. Conseguiu ficar da prisão. Jesus Cristo. Pronto, pessoal, mas é isso. A gente tem participado de alguns editais, viu, Fernando? Vou deixar a palavra aberta aqui. Quem tem algo. Mike, obrigado, viu? Alguém tiver algum aviso, algum recado para. Alguém tem algum aviso? Pronto, então acho que ninguém tem mais aviso, né? Vou pedir para a minha presidenta fechar aqui a nossa reunião e. Você fecha. Eu abri, você fecha. Então, obrigado. Pessoal, agradecer, né, a todos e todos. É muito bom a gente estar aqui conversando. E assim, não é fácil estar aqui depois de um feriado conversando, né? Aqui mais de 2 horas de papo, mas é importante a gente estar avançando. Eu entendo que a gente tem grandes dificuldades, mas eu acho que a gente está aos pouquinhos dando passos importantes para a nossa associação. Obrigado, pessoal. Essa reunião vai estar disponibilizada no canal no YouTube, vou deixar num grupo lá para a gente ter acesso a ela, tá, gente? E assim, uma das coisas que a gente sempre faz, por mais a pessoa pode ter a opinião mais divergente que for, mas a gente faz questão que seja colocada, que seja debatida, que seja discutida de forma respeitosa, né? Isso é muito importante. E agradecer, esperamos aí estar novamente discutindo novamente sobre o nosso crédito carbono e a gente conseguir ter projetos mais positivos, tá, gente? Obrigado. Um abraço, pessoal. Valeu. Eita, você tentou